estudar um pouquinho sobre as medidas de tempo. Quando nós estamos falando hoje de medida de tempo, nós vamos falar da hora. O que é a hora, pessoal? A hora é o tempo que um ponteiro grande demora para dar a volta no relógio. Então, o ponteiro grande sai daqui, dá uma voltinha. Isso quer dizer o quê? Que ele fez o quê? Em 1 hora. Ele dá essa voltinha em 1 hora. 1 hora corresponde a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. 24 horas corresponde ao dia. Ou seja, um dia é o tempo em que a Terra demora para dar a volta em torno de si mesmo, como nós estudamos em geografia. 7 dias é igual a 1 semana. 31 dias corresponde a 1 mês. 12 meses corresponde a 1 ano, né? E 1 ano que é igual a 365 dias. Isso aqui, 365 dias, é o tempo que a Terra demora, se a gente fosse analisar, é o tempo que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol, tá? O ano tem 365 dias. O ano ele se divide em bimestre, que é a divisão em 2 meses, o bimestre possui 2 meses, o trimestre 3 meses e o semestre 6 meses, tá? Aí nós temos uma década, que é 10 anos, nós temos o século, que é 100 anos, e nós temos o milênio. Então, isso que eu falei agora, hora, minutos, segundos, dias, meses, anos, semestre, milênio e século, são o quê? São as medidas que nós utilizamos para medir, para controlar o nosso tempo, ok? Nós vamos aprender sobre medidas de temperatura. A temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação de uma molécula. Quanto mais agitada essa molécula tiver, mais alta a temperatura vai estar. O aparelho que nós utilizamos, são 3 aparelhos que nós utilizamos para medir a temperatura. O nome desses aparelhos é termômetro, tá? Nós temos 3 tipos de termômetro. O termômetro que nós utilizamos, né, que o pessoal da meteorologia utiliza para medir a temperatura do ambiente, né, para saber se está frio ou se está calor. Nós temos o termômetro que a mamãe usa em casa para medir a temperatura do corpo, e nós temos o termômetro de mercúrio que é utilizado nos laboratórios, tá? A temperatura do corpo humano, ela é em média, a temperatura média do corpo humano 35,5, 35 graus e meio, graus Celsius, tá, gente? Nós temos 3 tipos de medida, que é a Fahrenheit, graus Celsius e a Kelvin, tá? Nós não vamos entrar em detalhe agora nessas medidas, porque já é conteúdo mais à frente, do 6º, 7º ano para frente, mas para vocês se familiarizarem com o nome. Então nós temos a medida Fahrenheit, que acho que usa nos Estados Unidos, nos países do México. No Brasil nós utilizamos o grau Celsius e nós temos o grau Kelvin. Grau Kelvin é quando a temperatura está muito baixa, abaixo de 0, então eles costumam falar que é Kelvin. E a temperatura, a meteorologia é o órgão que é responsável por medir a meteorologia, a temperatura do ambiente, para saber, hoje está calor, hoje está frio, como nós vemos no jornal. Então, a meteorologia que faz esses estudos utilizando esses termômetros. Nós vamos aprender um pouquinho sobre os gráficos e tabelas, tá? Os gráficos, gente, nós encontramos no nosso dia a dia, nos jornais, nas revistas, nos folhetos informativos e em outros tipos de comunicação, né? Os gráficos, eles vêm para nós para facilitar o nosso entendimento, e eles servem
para mensurar o consumo de um determinado objeto, a venda de uma determinada loja de departamento, o nosso consumo de energia. Se nós pegarmos o nosso talão de energia, vem lá de mês a mês o consumo, né? Para ver se aumentou, se diminuiu. Então o gráfico ele vem no nosso dia a dia para isso. Eu montei aqui uma tabela, né? E montei um painelzinho para nós fazermos um gráfico. Nós vamos ver a quantidade de caderno que foi vendido em uma determinada loja de departamento durante uma semana. Então eu coloquei aqui os dias da semana e a quantidade de caderno que seria vendido, né? Nós vamos simular. Eu coloquei segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí nós vamos simular aqui. Vamos fazer de conta que na segunda-feira ela vendeu 4 cadernos. Na terça, 3. Na quarta, 6. Na quinta, 2. E na sexta ela vendeu 7 cadernos, tá? Aqui tem um gráficozinho com os dias da semana na vertical e na horizontal eu coloquei a quantidade, que foram no máximo 7 cadernos. Então eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Na segunda-feira, quantos cadernos ela vendeu? 4, né? Então eu venho aqui e pinto 1, 2, 3, 4. Na terça-feira vendeu 3 caderninhos. Então vem aqui terça-feira, 1, 2, 3. Então vou pintar 1, 2, 3. Na quarta vendeu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na quarta-feira ela vendeu 6 caderninhos, né? Na quinta foram vendidos apenas 2. Na sexta-feira nós vendemos 7. Então eu vou pintar toda essa coluna, tá? Então o que o gráfico fez? Olha a tabela. Se você olhar na tabela, você não consegue visualizar o dia. Você vai saber que na quarta-feira vendeu 4, que na sexta-feira vendeu 7, que na quarta vendeu 6. Mas quando você olha para o gráfico, você tem a dimensão em que? Em valores, se foi mais alto, se foi mais baixo o dia, entendeu? Então o gráfico ele facilita essa compreensão, esse entendimento. E nós podemos fazer algumas perguntinhas para o gráfico. Por exemplo, qual dia que foi mais vendido? Qual foi o dia que mais vendeu caderno? Aí você vê que segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira foi o dia que mais vendeu caderno. Qual foi o dia que menos vendeu caderninho? Aí você vem, olha na tabela, no gráfico, né? E vê, então, o dia que menos vendeu foi na quinta-feira, que vendeu apenas 2 caderninhos. Ó a linha do 2. E teve algum dia que não vendeu nenhum caderno? Aí você olha, segunda vendeu, terça vendeu, quarta vendeu, quinta vendeu, sexta-feira vendeu. Então, não teve nenhum dia que ficou sem vender caderno. O gráfico ele vem para essa compreensão, esse entendimento, para que nós possamos facilitar a compreensão dos números através dos gráficos. E existem vários tipos de gráfico. Existe o gráfico em forma de tabela, existe o gráfico pizza, né? Ele que é o redondo, existe gráfico pontilhadinho, tá? Então existem vários tipos de gráfico.